Flamengo a um passo de conquistar o mundo, vence um jogo tranquilo contra o Pirâmides do Egito e agora vai se preparando para talvez o maior confronto da temporada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bernardo. Você está no Imparcial Futebol Clube. Seja muito bem-vindo. Peço que você apoie esse projeto que está começando com seu like, seu compartilhamento, com seu comentário, com a sua inscrição. E é isso. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Vamos começar falando desse jogo, né? O Flamengo vem a campo com algumas alterações comparadas ao jogo anterior. Ele tira o Felipe Luiz, né? Tira o Léo Ortiz, o Samuel Lino e o Bruno Henrique. E acaba colocando no lugar o Danilo, o Cebolinha e o Plata. Essas mudanças, elas mostram a ideia tática que o Felipe Luiz estava tendo para vencer esse jogo. O Felipe Luiz, ao que dar a entender, ele queria um jogo muito mais pressionado, um jogo que desse muito mais pressão e que os gols saíssem rápido. Por isso que ele coloca jogadores que agridem mais a área, que vão mais para dentro da área, que pisam mais no ataque, do que talvez jogadores que serviriam melhor no contra-ataque, como por exemplo o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador que acaba sendo muito bom para jogos de contra-ataque, enquanto que às vezes não rende tanto quando o time precisa de alguém para pisar dentro da área. Então ele faz essas substituições, e essas substituições na escalação inicial, elas refletem durante o jogo essa ideia do Felipe Luiz. Tanto que no primeiro tempo, o Felipe Luiz ele tem muita posse de bola. Segundo o site SofaScore, a posse de bola do Flamengo no primeiro tempo é de 68%, e o Flamengo finaliza 7 vezes. Tanto tendo oportunidade no início do jogo com um chute do Cebolinha, que se eu não me engano bate no zagueiro, depois de uma bola na área que vem do Plata, né? E aos 24 minutos, o Léo Pereira faz o primeiro gol pro Flamengo nessa partida, né? Um gol de cabeça, vindo de uma assistência do melhor jogador da América do Sul, Jorge de Arrascaeta. Não tem jeito, não tem como eu ficar falando a respeito dele chovendo molhado. Ele é o melhor jogador da América do Sul nessa temporada. O cara, ele tá endiabrado. Não vou falar endiabrado porque eu sou evangélico, mas ele tá abençoado. E ele tem uma cobrança de falta magistral para encontrar a cabeça do Léo Pereira e fazer o gol. E o Flamengo acaba tendo uma vantagem de posse, uma vantagem de pressão, uma vantagem de finalização. E o Pirâmides não joga. Não tem que falar muito do Pirâmides. Na verdade, tem como falar do Pirâmides. Eles tiveram 2 chances com o Mayele no final do primeiro tempo. Tem uma que ele quase recebe um cruzamento, e tem uma que ele sai cara a cara com o Rossi. E quando você vê o lance lembra muito aquele lance do Dibu Martinez. Não por como foi o chute e tudo mais, mas pela defesa. Aquela defesa ali, aquela defesa é de handball. Que o cara, ele se estica todo para poder pegar. É uma baita de uma defesa. E que, se tivesse saído o gol, talvez o jogo não teria sido como foi. Talvez o jogo teria sido um pouco mais nervoso. Enfim, mas foram as 2 chances que o time do Pirâmides teve. Só que não foi eficaz em partes, porque conseguiu chegar, mas não fez o gol. Então, você acaba tendo um primeiro tempo muito mais Flamengo, e isso é meio óbvio. Não estou desmerecendo o time do Pirâmides. O time do Pirâmides tentou das formas que podia, mas, cara, é uma disparidade técnica, tática, que é clara de se ver. Não tem como não falar isso. E aí o time do Flamengo vem pro segundo tempo querendo controlar mais a intensidade do jogo,
enquanto o Pirâmides tenta uma reação. Só que acaba que nessa tentativa de reação acontece uma falta pro Flamengo e de novo o Arrascaeta joga a bola na área. E o Danilo faz um dos gols de cabeça mais bonitos que eu já vi. Porque o gol de cabeça, ele não é tão... esse gol de cabeça do Danilo, ele não é tão perto do gol. Mas a testada que ele dá é firme. Ele bate na bola, ele cabeceia a bola com muita firmeza. E, cara, é bonito de ver o lance. E ele acaba fazendo um gol muito importante pro Flamengo. E, inclusive, informação. Danilo tem um gol por competição. Se eu não me engano, eu acho que a única competição que ele não tem gol é o Carioca. Não sei se é o Carioca ou se é a Supercopa, porque ele tem um gol no Brasileiro, ele tem um gol na Libertadores, ele tem um gol na Copa do Brasil, ele tem um gol no Super Mundial e ele tem um gol no Mundial de Clubes. Então, você tem o Danilo literalmente fazendo um gol por competição. E eu não consegui olhar, mas se eu não me engano, o gol do Brasileiro, o gol da Libertadores, o gol do Super Mundial e o gol do Intercontinental são gols de cabeça. Eu não lembro de ver, porque geralmente, né, o Danilo, quando ele vai pra área, ele já vai com a intenção de cabecear a bola. Ele é um excelente cabeceador, cara. Vide os gols que ele faz, né? Então ele acaba ampliando o placar. E a partir daí o jogo acaba ficando mais cadenciado. O Felipe Luiz poupa seus jogadores principais. Ele coloca o De La Cruz, coloca o Luiz Araújo, coloca o Ayrton Lucas, coloca o Bruno Henrique para jogar em momentos diferentes. Em alguns momentos você ainda tem alguns lances de perigo. No meio do segundo tempo, o Bruno Henrique recebe uma bola, ele tenta driblar o goleiro, só que, pelo que fala na transmissão, ele pisa na bola. Tanto que isso é importante de se falar, porque se você for olhar o lance de primeira, parece que o goleiro faz uma falta no Bruno Henrique. E se essa falta sai, é pênalti 3-0 pro Flamengo. Porque, se eu não me engano, não vou lembrar direito, mas se eu não me engano, nesse momento, nesse lance, o Jorginho ainda tava. E, cara, com todo respeito, o Jorginho é um exímio batedor de pênalti. Ele não erraria assim de bobeira. Mas, enfim, continuando. Aos 86 minutos, o Pedro entra, pra alegria do torcedor rubro-negro. E, cara, é muito doido como que o Pedro ele faz uma diferença nesse time do Flamengo. Porque ele não aparenta ter, mas ele tem uma qualidade técnica muito boa. O posicionamento dele é muito bom. Ele tem uma visão de jogo muito boa. Ele sabe fazer o pivô, que isso você não vê mais em centroavante. Talvez nem no futebol mundial. Um cara que sabe fazer pivô. Um cara que tem visão de jogo, que sabe quando passar. Que ele sabe como finalizar. Cara, literalmente, ele jogou 9 minutos. E nos 9 minutos, ele tem um pivô. Ele tem acho que um passe chave. E ele tem 2 finalizações que poderiam ser gol. As 2 finalizações tinham chance para gol. E que não foram gol por causa da defesa do goleiro. Mas enfim, né? No geral, um jogo muito tranquilo do Flamengo. Um jogo que não tem muitos erros do Flamengo, diferente do que foi contra o Cruz Azul. A defesa estava mais sólida. O Cebolinha e a Arrascaeta jogaram muito bem. Eu acho que o time inteiro jogou muito bem, mas dá pra colocar aí na conta dessa galera. Pô, o Arrascaeta sendo o melhor da partida. Bola parada dele tava impecável no jogo. E, mano, eu vou ficar aqui falando do Arrascaeta o tempo que vocês quiserem, porque não tem o que falar, pô. O cara, ele é o melhor jogador da América do Sul, não tem o que falar. E isso não é nem porque eu sou flamenguista. Sim, galera, eu sou flamenguista. Mas eu não estou falando que o Arrascaeta é o melhor jogador da América do Sul porque eu sou flamenguista. Não, é porque é o fato. O cara fez uma das melhores temporadas da carreira dele. E sendo extremamente decisivo. Então, não sou eu que estou falando, são os fatos. E vamos lá. O Flamengo vai para a final do Intercontinental ou para o Mundial de Clubes. Aí do jeito que você quiser
falar, né? Fica a gosto do cliente. Contra o PSG, que venceu do Metz por 3-2, usando o seu time reserva. Isso é algo interessante, porque durante a semana ficou aquele ar de que o PSG não daria tanta importância assim para o Super Mundial, ou então que até daria. Tanto que até saiu a notícia de que o PSG iria com seu time misto pro jogo da final. E quando você vê a lista de relacionados que o Paris postou, todos os titulares aparecem com exceção do Hakimi. O Hakimi já tem uma lesão confirmada. Você tem, se eu não me engano, o Dembélé. Tanto que, inclusive, o Dembélé não joga contra o Atlético de Bilbao. O Marquinhos. E tem mais um outro jogador que eu não vou lembrar quem que é. Que eles estão como dúvida pro jogo contra o Metz. Eles ficaram como dúvida e eles nem jogaram. Então, dependendo da situação, você pode ter uma volta do Dembélé, você pode ter uma volta do Marquinhos. E isso, colocando eles para jogarem bem, jogando o que eles sabem jogar, pode ser um risco para o time do Flamengo. Agora, uma pergunta. O Flamengo tem chance? Talvez essa seja uma das perguntas que foram mais feitas durante essa semana e até quando o Flamengo ganhou a Libertadores. E aí hoje eu tava no culto, né, da minha igreja, assim, eu sou evangélico, e teve um senhor que chegou pra mim e falou comigo uma parada que, de certo modo, é até verdade. Cara, o jogo são 90 minutos. Ou seja, por maior o favoritismo que o PSG tenha, não dá pra colocar nenhum nem outro como favoritos. Não adianta a gente querer pensar, não, mas porque o time do PSG tem uma qualidade técnica que não sei o que. Tomou 1-0 pro Botafogo. Com o Cuiabano anulando, se não me engano, o Dembélé. Eu não sei se era o Dembélé ou se era o Kvaratskhelia. É isso aí, pô. Nada contra o Cuiabano. Inclusive, acho um bom lateral o Cuiabano. Acho um bom lateral o Vitinho Cuiabano. Mas se você for parar pra analisar, mano, o ataque do PSG é um dos melhores ataques da Europa, cara. Então, você colocando isso em questão, mano, o Igor Jesus foi 1-0 aquele jogo pro Botafogo. O time do Paris Saint-Germain tentava jogar, mas parecia que eles estavam desesperados. Então, o que você tem? Tudo vai depender da mentalidade de ambos os times. E aí eu quero puxar o jogo contra o Bayern no Super Mundial, que eu acho que é o jogo que o Flamengo enfrenta o adversário de maior nível e que acaba sucumbindo por causa da pressão, por causa de mentalidade. O Flamengo, ele toma 2 gols, se eu não me engano, em 25 minutos de jogo. E aí precisa buscar o resultado, mas já daquele momento, já era uma situação muito difícil do Flamengo virar aquele jogo. Porque o Flamengo, o que já teria que remar, quando toma os gols, tem que remar dobrado. Então, o que acontece? Por causa muito da pressão daquele jogo, você tem um Flamengo que não consegue jogar, não consegue trocar passe, não consegue sair para jogo. E quando você tem um time que é conhecido como o rolo compressor alemão, cara, não tem jeito, velho. Não tem jeito. E agora falando do jogo do PSG, se o Flamengo vir com uma mentalidade nervosa, com medo, com nervosismo, cara, a chance de perder pro PSG, ela não só é real, como ela é grande. Mas aí se o Flamengo vier focado, se o Flamengo vier na disposição de ser campeão, se o Flamengo vier conseguindo fechar a velocidade que o time do PSG tem, porque o time do PSG é muito veloz, é um time que sabe usar o meio de campo, principalmente com o Vitinha. Cara, se o Flamengo quiser ganhar aquele jogo, ele vai precisar anular o Vitinha. Vitinha, João Neves e quem mais ficar ali naquele meio de campo. Vai precisar anular principalmente o Kvaratskhelia,
que eu acho que é um excelente driblador, é um cara que parte pra cima, é um cara que, se deixar espaço, ele vai fazer um gol. E o Flamengo, eu acho que poderia arriscar num contra-ataque. Eu acho que em posição de jogo talvez não seja o ideal, porque é um time que tecnicamente é melhor que o Flamengo. Então talvez uma imposição de jogo, não sei se seria a melhor opção. Talvez apostar no contra-ataque, talvez tentar ser agressivo com os atacantes, tendo pessoas dentro da área. E também sabendo fechar os espaços que o PSG vai procurar, o Flamengo tem chance de ser campeão do mundo. Sim, o Flamengo tem chance de ser campeão do mundo. Muito pela qualidade técnica que o elenco tem. E aí não adianta torcedores rivais quererem chegar e falar assim: não, porque você só tá falando isso porque você é flamenguista. Cara, o Flamengo ganhou de 3-1 do Chelsea. Jogando bola. Jogando bola, pô. Aquele Chelsea foi campeão do Super Mundial, cara. Então, o Fluminense ganhou da Inter de Milão. O Fluminense ganhou do Al Hilal, que ganhou do Manchester City. Times bons. São times bons, pô. E aí? E aí é que nós temos possibilidade de competir contra esses caras. Talvez não com a mesma intensidade que a gente competiria contra um time que é mais equiparado tecnicamente, mas a gente tem condição. Mas e aí, eu quero ouvir você. Se você acha que o Flamengo não tem chance, que o Flamengo vai tomar sua lavada. Se você acha que o Flamengo tem chance. Se você acha até que o Flamengo vai ganhar esse Mundial. Se você tem certeza no seu coração. Vamos conversar, vamos debater nos comentários. Pedindo de novo para você deixar seu like. Se inscrever no canal. Deixar aí seu comentário. Compartilhar para as pessoas. Vamos criar aí um clima de conversa entre torcedores, entre pessoas que apreciam o esporte da bola. E é isso. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem bem e Deus abençoe vocês.